Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês como construir essa aplicação aqui, que ela é uma aplicação bem simples, porém ela possui de detalhes que são muito utilizados no mercado, como por exemplo, a parte de realizar requisições. Então, hoje eu vou ensinar vocês como fazer requisições a uma determinada API. Nesse caso vai ser a do GitHub, que é uma API pública. Então, a gente vai aprender a fazer essas requisições, como a gente pode trabalhar com os dados, fazer a requisição assíncrona. Então, é um projetinho bem simples, porém que ele possui de detalhes que você vai utilizar no mercado, vai utilizar no seu dia a dia, então ele possui conhecimento muito importante. Então, só dando uma demonstração aqui rapidinha, ele é basicamente assim, aqui a gente coloca o nome do usuário da pessoa, então eu vou botar aqui o meu, Antônio27, e quando a gente clica aqui no pesquisar, ele vai lá na API do GitHub e ele traz os dados da pessoa. Então eu consigo aqui ver basicamente os dados da pessoa, quantos seguidores ela tem, quantas pessoas ela segue, nome, foto, biografia. E se eu clicar aqui em repositórios, eu consigo acessar a lista de repositórios que essa pessoa tem, repositórios públicos. Os privados não ficam disponibilizados na API deles. Então a gente vai aprender a fazer esse projetinho simples, mas muito importante. Então, já deixa o like aí embaixo, já compartilha com seus amigos, se inscreve no canal porque vai ajudar muita gente e espero que vocês gostem. Então, vamos lá. Bom, pra gente ganhar um pouco de tempo, eu adiantei uma parte do trabalho, eu deixei uma base já pré-pronta, porque aí a gente já consegue ganhar um bom tempo, né? E com isso a gente já vai para as partes que são mais importantes. Então, para você baixar esse projeto do jeito que ele tá aqui, do jeito que eu vou começar, o primeiro link na descrição aqui embaixo é o link do repositório onde ele tá. Então você baixa. O que eu fiz aqui, ele é bem simples, vou dar uma passada bem rápido, mas ele é muito simples o que eu fiz. É só para a gente poder ganhar tempo e avançar nessa aula. Então, vamos lá. Basicamente aqui o que esse projeto ele já tem pronto é o seguinte: a gente criou aqui o projeto com o Create React App, a CLI do React. Esse projeto a gente vai utilizar de React, né? Eu esqueci de falar, mas a gente vai utilizar de React e de Styled Component, Axios e outras coisas. E basicamente o que a gente tem aqui é uma página pronta, que é a página de home, que ela vem pequenininha ali com alguns códigos já. A gente tem alguns componentes criados já, mas são só componentes visuais, não tem nada que seja lógico neles, são só componentes visuais por enquanto. E alguns arquivozinhos aqui. Quando você baixar o projeto, você bota lá o git clone e o link do repositório. Você vem aqui e instala todas as dependências, né, para que você consiga rodar esse projeto, senão ele vai dar um erro quando você colocar para ele executar. Feito isso, aqui eu já tenho instalado, por isso que ele deu assim, mas no seu ele vai instalar rapidinho lá. E aí, você já pode iniciar. Primeira coisa que você vai fazer é dar yarn start, e aí ele vai iniciar o projeto, e quando ele inicia, a gente vai ter ele disponível na porta padrão que ele sempre roda, que é a 3000. Então, ele vai iniciar aqui, ele vai abrir aqui a localhost 3000 para mim, e o projeto vai estar sendo mostrado para a gente como que ele está agora. Bom, ele abriu aqui, então quando vocês baixarem esse projeto e der iniciar eles, a primeira coisa deles que vai vir é isso aqui. Então a gente vai começar a trabalhar deles a partir daqui. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai começar a construir essa parte aqui de baixo, a parte onde aparecem os dados da pessoa. Aqui a gente já tem um input lá que a gente bota, daqui a pouco a gente vai configurar ele para pegar os dados que são digitados aqui dentro, calma. Mas primeiro a gente vai fazer o que aparece aqui embaixo. Então vamos fazer o seguinte: a gente viu lá que a primeira informação que aparece é a imagem da pessoa, né? A foto do perfil dela. Então vamos fazer o seguinte: eu vou vir aqui no arquivo de. Aqui a gente está utilizando o arquivo de essa página de home, né? Que é onde a gente lista os cada partezinha. Então, por exemplo, se eu comentar aqui esse header, essa parte aqui do GitHub Profile ela some. Então, essa é a página aqui que está sendo renderizada lá. Então, aqui que a gente tem que colocar as informações que a gente precisa. Então, vamos fazer o seguinte: eu vou criar aqui um componente, uma pasta, né? Que a gente coloca aqui dentro o nome de user picture. Então, picture. E aqui dentro vai ter dois arquivos. Se vocês repararem, sempre tem dois arquivos, que é o arquivo que ele é inicializado, né, o arquivo que ele é renderizado em tela, e o arquivo que contém as inicializações desse arquivo que é renderizado em tela. Então vou vir aqui user picture também, criar dois arquivos. Vou criar um index.jsx. Se você preferir usar .js, você pode também. Eu particularmente prefiro usar o JSX. E vou criar o styles.js. Aqui no nosso arquivo user picture, o .jsx, eu vou fazer o seguinte: eu vou criar um componente, né? Vou colocar como user picture. Vou passar props, porque a gente vai utilizar de props aqui. E vou botar para ele retornar.
export default user picture. E aqui dentro a gente precisa ter algumas informações, então vamos lá. Primeira coisa, como eu vou utilizar de componentes estilizados do Styled Component, que a gente vai criar, então eu vou fazer o seguinte, eu já vou importar aqui logo, mas assim a gente tem, então não vou salvar ainda, porque senão vai dar um erro. Então vamos lá, vou botar aqui ./styles, que ele vai importar no nosso arquivo de estilização. E aqui dentro eu vou criar lá nesse arquivo do styles dois componentes, que eu vou chamar ele de container e vou chamar ele de profile picture. Pronto, eu vou criar esses dois componentes lá. Então, eu vou dar um copy aqui. Não vou salvar ainda para não quebrar a aplicação lá que tá rodando. E vou vir aqui e vou falar. Inicialmente, vou importar o styled. From styled component. E aqui dentro a gente vai criar dois componentes, né? Aqueles dois componentes que a gente viu lá dentro, que é o container e o profile picture. Então, deixa eu deixar eles aqui de cola. E vamos fazer o seguinte. Export const, o nome, né? Então, container igual a styled ponto, e aqui a gente coloca a tag HTML, que é aquela que vai ser o comportamento padrão desse componente estilizado. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar de div. Então, você bota div e aqui a gente coloca duas classes, né? A gente usa um string literals aqui. E aqui a gente começa a passar. Então, eu vou botar a primeira coisa. Um width 100%, uma height de 200 pixels. A gente vai usar de display flex, porque a gente quer que dentro dessa div que a gente criou, eu quero centralizar a imagem ali no meio. Então vou fazer a centralização do componente de imagem que vai estar lá dentro, que é o profile picture, ao centro utilizando o display flexbox. Então aqui a gente coloca lá em items center e coloca justify content center. Pronto, basicamente esse componente está criado. Vamos criar outro agora. Então export profile picture igual a styled ponto. Nesse caso aqui, ele é uma imagem, então eu quero que ele comporte igual a tag img. E aqui dentro a gente vai ter algumas informações também, né? Alguns dados. Então vou botar o width de 130 pixels, o height também de 130 pixels, um border radius de 50%, porque eu quero que ele fique redondo, então eu quero que o border radius seja 50% daquilo, do tamanho daquilo. E um border, lembra que tinha aquela bordinha branca em volta, então vai ser 8 pixels, solid, e a cor eu quero branca. Então vou botar aqui a cor branca. Feito isso, eu vou salvar aqui. Já posso salvar aqui. A gente aqui dentro passa o container e bota o profile picture. Como o profile picture ele é uma tag de imagem, né? Ele é um componente que se comporta como uma imagem, a gente tem que passar o source dela. Então eu vou botar aqui src. E vou botar um texto alternativo também, caso não apareça a imagem. Esse src, por padrão, eu quero que ele venha por props. Eu quero que ele venha pelas propriedades que a gente passe lá pelo componente pai dele. Então aqui dentro eu vou botar o seguinte, ó, props.url, vamos botar assim. E aqui no alt eu vou botar props.alternative text. Pronto, vamos botar assim. E aí eu vou salvar aqui, simples, vou vir aqui na minha home. E aqui eu vou importar ela. Então, vamos importar aqui, ó. Import user picture. Apareceu aqui, autocompletou para mim. Se não autocompletou, você escreve isso aqui lá. E aqui embaixo a gente vai usar ele. Então, eu vou passar aqui user picture. E aqui a gente passa dois parâmetros, né? Que é o alternative text. Então, vamos botar aqui dentro só a image por enquanto. E a gente tem que passar a URL. Que a gente definiu lá que vem por propriedade. A URL a gente vai pegar da resposta da API. Como a gente não tem API ainda, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui na API do GitHub. A gente vai acessar essa API aqui. E aqui dentro eu vou pegar, por enquanto, a URL da minha foto. Só para a gente colocar lá em hardcode, para a gente ver como está funcionando. Se você não sabe, a gente vai utilizar dessa API do GitHub, que você acessa dessa forma. Por exemplo, se eu botar isso aqui, a gente acessa os dados do usuário. Se eu colocar aqui um /repos, a gente acessa os repositórios dele. Então, é uma API pública, você pode acessar isso. Se você digitar isso aqui no seu navegador, vai aparecer isso aqui. Então, a gente vai utilizar nela. Feito isso, salvando tudo aqui, vamos ver como está até o momento. Já apareceu a nossa foto ali. Então, essa primeira parte está show, esse primeiro componente está feito. Vamos fazer o segundo agora.
Bom, agora a gente vai fazer o segundo, que é a parte que aparece o nome da pessoa, o username dela e a biografia dela. Então, vamos seguir o mesmo padrão que a gente criou para foto. A gente vai vir aqui, criar uma pasta chamada User Details, os detalhes do usuário. Vamos criar dois arquivos, o index, e vamos criar o arquivo de styles. Então, styles. E vamos fazer a mesma coisa. Vamos vir aqui e colocar const user details igual. Esse aqui também vai receber por props. Então a gente pega daqui e a gente coloca aqui embaixo export default user details. Tranquilinho. Aqui dentro a gente vai passar daqui a pouco os componentes que a gente vai criar, os componentes pelo style component. E a gente vai fazer lá naquele arquivo de style de components, a gente vai utilizar de quatro componentes que a gente vai criar lá. Então eu já vou importar eles aqui, mas não vou salvar para não quebrar a aplicação. Então eu importo de pronto barra styles. E aqui dentro eu vou importar o container, o name, o username e a description. Pronto. A gente vai botar eles aqui. Eu já vou colocar eles aqui dentro para a gente poder ganhar um pouco mais de tempo, que essa parte é mais simples. Vamos botar aqui o container e aí ele vai aparecer primeiro o nome do usuário, vai aparecer o nome, vai aparecer o username e vai aparecer a description nessa ordem. Eu estou usando assim porque aqui dentro a gente vai passar as informações de props, que eu vou botar daqui a pouco. Então, vamos deixar salvo aqui. Vou vir aqui em Styles e a gente vai criar lá as estilizações agora. Então, vou botar aqui Sport, Styled Font, Styled Components. E aqui a gente vai criar aquelas informações. Eu vou copiar aqui só para a gente ter de base. Então, vamos lá. Eu vou até vir aqui nesse arquivo do UserPix que a gente criou e vou copiar aqui o container, que a gente já ganha um pouco de tempo. E a única diferença é que agora que o ref, em vez de ser 200, ele vai ser 100. Então, saiba que aqui vai ser 100. E aí, vamos criar os outros agora. Então, vou botar aqui export context name igual a styled.h1. Quero que ele se comporte como H1. Vou criar também o export const username é igual styled.h2. Quero que ele se comporte com um H2. E o export const description é igual a styled.p. Eu quero que ele se comporte como uma tag p. Feito isso, nós vamos agora, deixa eu deletar isso aqui, e nós vamos botar as informações aqui dentro. No name, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um width 100%, vamos botar um text align, eu quero que ele alinhe ao centro, então ele vai criar primeiro a dívida 100% e depois ele vai alinhar o texto ao centro disso. Vamos colocar também um font size de 20 pixels, um font weight 700. Caso você não sabe o que é o font weight, é como se fosse a grossura da letra. Então 700 é como se fosse um bold, que ele tivesse com um negrito. Color, essa cor aqui, 444. E não vamos precisar disso aqui. No username agora, a gente coloca o width de 100%, text align center também, fazer a mesma funcionalidade que a gente fez no de cima. Font size de 13 pixels. Font weight de, deixa eu ver, 500. Um color de 777. E vou botar um padding de 5 pixels. Pronto. E aqui no descriptor a gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar um width de 300 pixels. Um height de 30 pixels. Vamos botar um margem de 10 pixels 0. Então ele vai dar 10 pixels para cima e para baixo e 0 nas laterais. Um font size de 12 pixels. Um text align de, deixa eu ver, Justify. Eu gosto desse negócio que ele vai justificar o texto, então ele vai fazer com que ele ocupe toda aquela área que a gente definiu que é 300 pixels. Então ele vai ocupar essa área inteira e dando os espaçamentos necessários. Color 777, mesma cor aqui do nosso username. Line height de 1.3, a gente querer o tamanho da linha, né, de 1.3. Overflow
hidden, ou seja, caso a build do cara seja uma build muito grande, para a gente evitar que ela saia passando e deixe a aparência meio bugada, com o texto passando da área daquilo, a gente vai usar esse aqui, Silver for Hidden, para a gente poder resolver esse problema de uma forma fácil. E aqui eu já vou aproveitar e vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui uma media carry, para que a gente, quando o dispositivo ele tiver um tamanho máximo de até 430 pixels, a gente reduza esse tamanho aqui do width, para que ele não quebre a visualização caso a pessoa tenha entrado no celular. Então, caso a pessoa entre no mobile, a nossa description ele vai ter do máximo 250 pixels. Isso aí vai fazer com que não quebrem em caso de visualização mobile. Então, vou salvar aqui. Vou vir aqui no user details, está salvo. Aqui, vamos lá agora. Vamos botar aqui props. Name. Props.login. E props.description. Não, vou botar description, não, vou botar bill. Porque lá na API do GitHub eles utilizam da tag bill para falar da descrição. E pensa o seguinte, pode ser que esses dados acabam não vindo. Por exemplo, pode ser que a pessoa não tenha uma bill. Ela pode ser que ela não tenha lá nenhuma descrição criada. O name e o login ela tem que ter, então basicamente se ela acertar, botar lá o nome certo, sempre vai vir, mas a bill ela nem sempre vem. Então, para evitar que, por exemplo, quebre quando não tem uma bill, a gente faz o seguinte, a gente pode botar, por exemplo, assim, props.bill por diferente de vazio, então faça alguma coisa. A gente pode utilizar esse if ternário, mas para facilitar e deixar mais bonitinho o código, aqui antes do ponto a gente coloca uma interrogação. Então ele só vai fazer isso aqui aparecer caso tenha uma build, caso venha essa informação. Eu vou colocar aqui só por precaução, mas não precisa porque name e login sempre vem, né? Eu acho que, se eu não me engano, é obrigatório o usuário ele ter um nome e ele ter um login, mas eu vou colocar só por precaução. Vou salvar aqui. Vamos vir aqui. Vou fazer isso aqui também na nossa profile picture. E aqui eu vou colocar nesses dois aqui também. Vou salvar. E aqui em pages agora eu vou importar. Então, import user details. Ele completou aqui para mim. Não, completou errado. Details. Pronto. Agora tá certo. E aí eu vou colocar aqui details. E aí a gente tem que passar as informações para ele lá. Então a gente vai passar o name. Por enquanto eu vou deixar como hashcode, então eu vou botar aqui Antônio Vinícius, username Antônio 27 e a bio eu vou botar aqui um texto qualquer. Essas informações por enquanto elas são hashcoded, mas daqui a pouco a gente vai converter elas, né, para as informações que vêm do GitHub. Vou salvar aqui só para vocês verem como ficou. Vamos ver. Ficou quebrado. Vamos ver o porquê. Aqui para a gente corrigir isso aqui, esse formato que ficou, ele é simples. O que ele acontece? A gente colocou aqui o display flex. Por padrão, quando a gente coloca o display flex, ele se comporta como se fosse uma linha. Então, cada elemento que possui dentro daquele elemento, né? Por exemplo, eu defini uma div. Todos os elementos que estiverem dentro dessa div, eles vão se comportar em linha. Então, eles vão ficar um do lado do outro, nesse formato que está aqui. Para a gente resolver isso, eu vou apagar esse justify count que a gente não precisa e vou colocar um flex direction em formato column. Ou seja, agora a direção do flex, em vez de ser em linha, vai ser em coluna. Então, ele vai descer e ficar um embaixo do outro. Deixa eu ver aqui porque que o username não apareceu. É porque é login o nome. Eu botei username. Então, aqui eu vou trocar para login. E aí, pronto. Show de bola. Vamos botar uma hashtagzinha aqui, que fica mais bonitinho. Que aí aparece como igual geralmente a gente usa. Então, a gente já tem essas informações ali aparecendo. Vamos colocar agora o que falta, que é aquela parte lá de baixo, que é a parte de os números da pessoa, né? Que aparece a quantidade de seguidores que ela tem, quantos que ela segue, quantidade de repositórios, e fazer com que isso seja clicável, a parte do repositório. No final, eu vou deixar um desafio para vocês, vou fazer só a parte de repositório aqui primeiro, depois vou deixar um desafio para que vocês tentem fazer para listar os seguidores e listar as pessoas que ela segue, que é basicamente da mesma forma como que é feito pelos repositórios, você só muda as informações que são amostradas. Então, vamos lá. Bom, a gente vai fazer basicamente a mesma coisa que a gente fez. Vamos criar um componente aqui agora chamado de user numbers. Aqui a gente vai criar dois arquivos. Então, vou criar um index e vamos criar o
styles. Aqui no index, vamos botar aqui a mesma coisa. Então, user numbers igual a props no formato de arrow function. E a gente bota export default user numbers. E aqui dentro a gente tem que botar algumas informações que a gente vai criar, colocar daqui a pouco. E eu já vou botar para importar aqui o que a gente vai criar lá no arquivo de estilos, que a gente vai utilizar agora basicamente de dois, que são um container e vamos utilizar de chamar de number container, que é o container lá que vai ficar o número. Então a gente vai ter aqui basicamente um container e a gente vai ter um number container container. No nosso caso vai ser 3, né? Porque é um de repositório, um de seguidor e um das pessoas que a pessoa segue, né? Então vão ser 3. E aqui dentro, para facilitar na sua vida, em vez de ficar criando outros componentes utilizados, eu vou criar diretamente na tag e eu coloco lá no Styles para estilizar aquela tag, mas se você preferir no seu, coloque dessa forma porque fica no padrão, você segue o padrão. Aqui só para facilitar a gente ganhar mais tempo, eu vou colocar direto. Então eu vou colocar aqui uma H1 como se fosse a quantidade de repositórios. Então eu vou botar, por exemplo, calma aí, deixa eu colocar aqui o H2 logo, que vai ser a parte de baixo. Colocar logo, copiar para esses aqui, que aí a gente já facilita pra gente. E aqui a gente vai botar mais ou menos um número, um número qualquer por enquanto. E esse aqui são os repositórios. Esses aqui são os seguidores e esse aqui são os seguindo. Pronto. A gente tem essas informações, vou salvar daqui a pouco para não quebrar lá. Então vamos botar aqui no arquivo de utilização agora a gente importa o styled component e a gente vai criar esses dois carinhas aqui, copiar para facilitar. Então vamos lá. Export const container é igual a styled.div. E aqui a mesma coisa, export const number container é igual a styled.div também. Salvar aqui. Já posso salvar aqui que não vai dar mais erro. E aí a gente vai colocar o seguinte. Eu tenho aqui, nesse cara, um width de 100%, uma ref de 80 pixels, um padding de 0,16, é um valor que eu gosto, que ele é 0 para cima e para baixo e 16 para os lados. Display flex, align item center, então ele vai alinhar ao centro na vertical. E justify content é space between, ou seja, ele vai lembra que o comportamento do display flex, né? Ele é em linha inicialmente, a não ser que a gente coloque para ele virar coluna. Então, nesse caso aqui, ele está em linha. Se ele está em linha, eu quero que ele, na horizontal, ele fique com espaço entre eles. Por isso que fica space between. Então, vai ficar um aqui, aí vai dar um espaço, outro aqui, um espaço, outro aqui. Todos no mesmo tamanho. Esse espaço, eles são iguais. Então, fica bem bonito visualmente. E aqui no number container, vai ser um width, eu vou colocar de 100 pixels. Um ref de 50 pixels. Um display flex, align items, center, justify content, center, flex direction. Esse aqui vai ter o column, porque ele é um quadradinho, né? Esse aqui que eu tô fazendo, ele é meio que um quadradinho. Eu quero que ele fique o número em cima e o nome, né? Repositório, seguidores embaixo. Então, se eu deixasse só essas três linhas aqui, ele ia ficar um do lado do outro, ia ficar o número e do lado o textinho. Então, como eu quero que o texto fique embaixo, eu coloco flag direction column aqui. Aqui dentro vai ter o H1 e o H2 direto assim, para a gente ganhar tempo. Então, a gente vai ter aqui, ó, font size 20 pixels, text align center, a cor é 444. E aqui no H2, vou copiar esse aqui também. O font size dele é 12 e a cor aqui é 7. Então, show de bola. Tá lá. E a última coisa que eu vou colocar, eu vou botar aqui um e-comercial, dois pontos hover, ou seja, é uma animação de quando o mouse sobrepor aquele elemento, eu quero que ele fique com o cursor pointer, ou seja, vai virar a mãozinha. Então, como eu quero que
div, né, ela seja clicável, é legal para o X do usuário que quando o mouse chega em cima ele vira cursor de mãozinha. Então a gente usa o pointer para fazer isso. Vou botar um background RGBA 000 e .03, ou seja, ele vai escurecer um pouquinho. Vai fazer uma transition de 0.4S easy, que aí ele vai fazer uma animaçãozinha bonitinha, vai ficar legal. E um border radius de 10 pixels. Pronto. Isso aqui está feito. Vamos vir aqui no nosso pages. Vamos colocar aqui o user numbers. Ele já importou aqui para mim automaticamente. Como aquele lá a gente não colocou as próprias senhas, eu não vou passar nada aqui por enquanto. Vou salvar. E tá fora desse elemento. Por quê? Porque esse elemento aqui branco, né, essa seção branca, eu defini ela como uma ref padrão. Eu vou tirar essa ref padrão. Vou vir aqui em... Deixa eu ver o arquivo. Qual é? User Container. A gente vem aqui em Styles, tá vendo que ele tá com esse ref padrão? Eu vou tirar ele. E aí ele vai se adaptar ao elemento. Então a gente tá lá e lembra que o negócio que eu falei, ó, passou o mouse em cima, ele fica escurece e o cursor tá pointer, tá fora, tá com o cursorzinho normal, botou em cima, ele escureceu, criou essa animaçãozinha bonitinha e ficou show de bola. Então isso aqui a gente tá feito. Falta uma coisa a gente fazer, quando a gente clicar aqui, eu quero que ele vá para uma outra tela, que é a tela que mostra os repositórios. Então nisso a gente vai vir aqui em User Numbers e a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou importar React from React. E eu vou importar também um carinha chamado Use History. Até apareceu aqui para mim. Não vou digitar, vou para vocês verem. Que é do React Rotterdam. O que esse cara vai fazer? A gente vai conseguir com ele fazer esse clique para uma outra tela a partir dessa biblioteca, então, do React Rotterdam. Para isso, eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui, dessa forma como esse componente está escrito, ele já retorna de cara. Então, quando a gente passa diretamente aqui o parênteses, a gente já faz com que o retorno seja obrigatoriamente isso. Ele não tem nada antes. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar aqui chaves. Então, vou botar umas chaves aqui e uma chave aqui no final. Vou dar uma tabulação aqui para ficar normal. E aqui eu vou especificar o return. Por quê? Dessa forma, eu consigo escrever funções aqui em cima. E com isso a gente vai poder fazer a chamada do nosso use history. Então vamos lá. Vou colocar aqui em cima do return const history igual a use history, ou seja, eu instanciei um user history aqui. E vou botar aqui uma funçãozinha rápida, handle on click é igual a route. Por quê? Eu estou escrevendo essa função, daqui a pouco eu explico ela para vocês, mas eu estou escrevendo ela como arrow function. Então, history.push e ele manda para a rota que eu quero, que é a route. Pronto. Como que essa função ela está funcionando? Eu criei uma função handle click, on click, que ela vai receber uma rota por parâmetro e ela vai mandar essa rota para lá no clique. Isso aqui é basicamente o seguinte, ó, é como se tivesse escrito aqui dali, dessa forma aqui, ó, handle on click route. E aí eu colocasse aqui dentro o history.push route, né? Colocasse aqui um return history.push route. É basicamente como se eu tivesse escrito assim, porém dessa forma aqui ela fica mais bonitinha no código, né? Ela fica um negócio em uma linha só, não ocupa tanto espaço e fica melhorzinho. E aqui eu vou colocar o seguinte, ó, on click, ele vai capturar o evento, por isso que eu coloquei isso aqui, que aí ele captura o evento. Por quê? E aí eu coloco aqui o handle on click e aqui eu tenho que passar uma rota. Nesse caso aqui eu quero que ele vá para a rota /repos. O que é importante vocês se ligarem nisso aqui? Por que eu coloquei esses parênteses aqui como arrow function? Porque a gente está passando um parâmetro para essa rota. Se essa rota ela não para essa função, né? Se essa função ela não precisasse de um parâmetro, por exemplo, eu não tivesse que passar nada aqui dentro, eu poderia simplesmente colocar assim, que funcionaria na ação do clique. Porém, se eu colocar assim com o parâmetro dessa forma, ele vai ficar disparando a função mesmo sem o clique acontecer, né? Então, para que a gente faça
ele vai para essa função. Só quando o clique acontecer, eu meio que capturo o evento a partir da serial function. Então a gente consegue fazer isso dessa forma. Salvei aqui, vamos testar lá. Cliquei aqui, ele foi para a rota /repos. Essa rota não existe ainda, né? Esse arquivo não existe ainda, mas daqui a pouco ele vai existir. Então aqui tá tudo pronto, tá tudo basicamente feito. Então vamos fazer o seguinte agora. Vamos fazer a requisição pro nosso GitHub, né? Para a API do GitHub, pegar as informações e fazer essas informações aqui já serem as informações reais das pessoas. Então vamos fazer o seguinte. A gente vai trabalhar aqui nesse arquivo header daqui a pouco. Deixa eu fechar esses outros aqui para ficar mais clean pra gente. Vou fechar todos eles. Porém, antes, a gente vai vir aqui na nossa raiz da SRC, né? Da pasta SRC. Vamos criar uma pasta chamada services. E dentro dela eu vou ter um arquivo chamado client.js. Antes disso, eu vou criar aqui abrir um novo terminal e vou escrever yarn add Axios. Ou seja, eu vou instalar a dependência do Axios para a gente poder utilizar ele. Aqui no nosso arquivo de client, a gente vai fazer o seguinte, ó, importar o Axios from Axios. Enquanto ele está instalando ali, a gente já coloca aqui para adiantar. E a gente vai criar uma concha API igual a axios.create. E aqui dentro eu vou passar uma base URL. Ou seja, vai ser a URL base para todas as requisições. Se vocês repararem, lá na API, todas elas têm esse prefixo. Então, se você colocar essa aqui é o padrão e as outras são /repos, /followers, que aí você consegue ver os seguidores dessa pessoa, né? Então, sempre tem essa base aqui, essa URL é base, essa parte inicial dela aqui. Então a gente vai colocar aqui https://api.github.com/user. Pronto. Essa aqui é a nossa base, que a gente não vai precisar escrever isso aqui sempre em toda requisição. Vai precisar colocar só o sufixo. E aqui eu vou exportar default API. Show de bola. A gente criou aqui. E aí a gente vai fazer o seguinte agora. Eu vou vir aqui no nosso arquivo de header, né? Ele já está aberto aqui. E eu vou importar React e vou importar o useState. Por enquanto, vou fazer só esses dois. From React. Aqui é a mesma coisa, eu vou explicitar o retorno para a gente poder escrever funções ali em cima. Então, coloquei as chaves ali e coloquei o return. E aqui a gente vai fazer o seguinte. Se vocês repararem, aqui a gente tem, que já veio, né, do arquivo que tinha lá no repositório base, esse header input. O que ele é, esse header input? Ele é o seguinte, ele é o input onde a pessoa digita. Então, ele lá no styles, quando a gente definiu ele no styles, ó, header input, ele é um input. Então, se ele sendo um input, a gente pode chamar os parâmetros, né? Consegue pegar as informações que tem dentro dele. Para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um const aqui, um estado, né? Vou botar useState, que começa como vazio. E aqui dentro ele é o searched value e set searched value. Se você não sabe como funciona o useState, não tem problema, nos próximos vídeos, nos vídeos aqui que já estão vindo à frente, eu vou fazer uma aula explicando só como funciona esse useState, mas ele é basicamente o seguinte, aqui é como se fosse uma variável que salva o valor, e essa aqui é uma função que altera esse valor. Então, a gente consegue meio que alterar um valor que ele é do tipo constante. Então, é bem legal, isso aqui é bem legal vocês fazerem. E basicamente sempre, por exemplo, sempre quando esse valor ele sofre uma alteração, todos aqueles elementos que possuem esse valor dentro para ser alterado, ele sofre uma alteração visual. Então, você consegue fazer atualizações visuais na tela só a partir da alteração desse valor, por exemplo. Então, a gente colocou aqui. Então, a gente vai botar o seguinte aqui, ó. O value desse input vai ser o searched value. E o onChange, a gente vai utilizar daquela mesma forma. Eu vou capturar o evento, vou salvar ele dentro dessa variável e vou dar um set searched value. E aqui dentro eu vou passar e.target.value. Ou seja, ele vai capturar o evento aqui. Quando ele captura o evento, se você der um console log, se você colocar aqui um console log e, você vai ver que ele tem várias informações a respeito do evento.
um desses é o target e dentro do target a gente tem o valor que tem naquele campo naquele momento. Então a gente captura aqui e eu coloquei esse value antes, né, para a gente criar como se esse input ele fosse controlled, ou seja, a gente sabe exatamente qual o valor que vai estar dentro daquele cara em determinado momento. Por quê? Porque ele possui o valor que vem do mesmo lugar que ele edita. Então, ele edita aqui e o valor dele é o valor que vai estar naquele cara. Então, a gente cria um input controlado. Então, a gente salvou esses valores aqui. É só isso que a gente precisa fazer. E aí, agora a gente tem que fazer a requisição ao GitHub para que a gente consiga pegar as informações lá baseado nesse valor digitado. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma função assíncrona. Essa função eu vou chamar ela de getUserData. E aqui dentro a gente vai fazer a nossa requisição. Para chamar isso aqui, eu vou chamar aqui nesse botão. Ele é um button. Então, quando a gente clica nele, a gente quer que vá para essa função. Então, eu vou botar aqui um onClick. Vai capturar o evento. Nesse caso, nem precisa de capturar o evento, porque a gente não vai passar nenhuma propriedade aqui. Então, eu posso colocar direto o getUserData. E aqui dentro, a gente tem que colocar, fazer a nossa requisição. Então, eu vou utilizar try-catch para a gente poder capturar o erro caso aconteça. Vou colocar aqui um console.log erro, por enquanto, só para a gente deixar assim, um tratamentozinho básico. E aqui eu vou colocar o seguinte, ó. Opa. Const response igual. E aí aqui a gente vai ter que colocar await pronto alguma coisa. Esse assim que é o await também, caso você não saiba, no futuro a gente vai tratar esse vídeo, mas ele é bem simples. A gente vai criar uma requisição assíncrona, ou seja, ele só vai fazer a próxima coisa depois que essa aqui tiver feita. Então, ele vai meio que esperar com que esse resultado chegue para fazer alguma outra coisa. Então, é bem legal isso. E aí, a gente precisa agora importar aquele client que a gente criou, né? Então, eu vou botar aqui import. Vou chamar aqui de client from. E aí, eu passo aqui a rota, o caminho, né? Aqui, ó, ponto services barra client. Show. E aí eu coloco o seguinte, await, né? Client ponto, passo qual é o nosso método HTTP, no nosso caso aqui é um get. E como a gente definiu que a base URL é aquele início, né, o api.github.com/user, aqui a gente só precisa passar qual é o sufixo. Então aqui eu vou colocar barra. Na verdade, esse aqui ele tem que ser, né, barra, e aqui vai vir o nome do usuário que está digitado ali dentro. Então eu vou colocar com crase, porque aí a gente consegue colocar uma variável no meio. Então vai ser barra, para colocar a variável, a gente coloca dólar e o chaves, e aqui dentro a gente passa a variável. Então, searched value. Ou seja, quando a gente fazer essa requisição daquela forma, então a gente sabe, a gente lá no nosso base URL, a gente tem isso aqui. Então, é esse valor que a gente precisa passar aqui nesse caso. Então, a gente coloca o barra e o nome do usuário, que é o valor que está digitado dentro daquele input. Então, a gente salva aqui. E aí eu quero fazer o seguinte, inicialmente, vou dar só um console log response.data. E aí ele vai me mostrar quais são, vamos ver se está tudo certo. Deixa eu vir aqui no nossa coisa, vou abrir aqui o nosso terminal, vou tirar aqui, colocar aqui console, vamos digitar o valor, então vou botar aqui o meu usuário e pronto. Se você reparar, ele veio aqui os dados do nosso GitHub, então a gente já consegue pegar os dados que a gente precisa. Então, a partir disso, a gente agora vai salvar esse dado em algum lugar e vai mostrar ele aqui em tela. Como que a gente vai salvar ele em algum lugar? Se vocês repararem, a gente tem aqui ó, na Pages, a gente está fazendo a requisição dentro desse cara aqui, né? Dentro do header, que é onde tem o nosso input. Se a gente está fazendo a requisição aqui dentro desse cara, a gente precisa passar ele para alguma forma para esse cara aqui de baixo. Só que, se vocês repararem, ambos eles são irmãos, eles estão no mesmo nível. Então, para a gente passar as informações desse header para esse cara, se torna um pouco mais complicado. Então, para a gente resolver esse problema de uma forma muito simples, e eu vou utilizar dessa forma para ensinar para vocês como utilizar uma informação que o mercado usa muito, uma tecnologia que o mercado usa muito, então eu vou utilizar de Context API, que tem dentro do React, é um hook do React, e aí eu vou ensinar e aí vocês basicamente vão entender como funciona o context, vão aprender a criar um context simplesinho, e aí a gente consegue passar para irmãos
essa informação, né? E a gente geralmente usa muito context quando a gente quer passar do filho para o pai. Então, por exemplo, se eu quisesse passar do header para o container ou de uma para o mesmo nível, né? Para irmãos. Quando a gente precisa do pai para o filho, aí é tranquilo, a gente passa por props mesmo. Mas quando a gente não tem essas informações, a gente não tem esse caso, a gente geralmente usa context ou tem outros possíveis métodos. Nesse caso aqui, a gente vai usar o context para ensinar para vocês como funciona. Então, vamos fazer o seguinte. Lá no nosso header, eu vou vir aqui e eu vou importar aqui também, ó, o use context, que a gente vai utilizar daqui a pouco. A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar o contexto, né? Então, eu vou vir aqui em src e vou criar uma pasta chamada context. E aqui dentro eu vou criar um arquivo chamado index.js. Dentro desse arquivo, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou importar React, o useState e o createContext. Importamos esses arquivos. E aí, primeira coisa, vamos botar aqui um export context é igual a create context. Pronto, eu criei um contexto. E aí agora eu tenho que colocar o provider e mais coisas. Eu vou criar uma aula no futuro, uma aula que é específica para Context API, explicando como funciona cada comandinho, o que que é cada coisa. Mas é bem simples. Eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo o link da documentação do Context API. Se você der uma lida, você vai entender. É muito simples como funciona. E ele é muito maneiro de ser usado. Então, vocês vão ver em vários projetos, quando vocês forem trabalhar, as pessoas utilizando o Context, porque ele é bem leve, ele é bem tranquilo e você consegue resolver muitos problemas que geralmente as pessoas utilizavam Redux ou de alguma outra forma um pouco mais pesada para resolver. Então, o Context ele é bem legal. O link está aqui na descrição da documentação, se caso você queira ver agora, ou então você espera meu vídeo aí e tudo certo. Então vamos lá. Eu vou criar aqui um componente, né, export context, e vou chamar de context provider. A gente geralmente tem essa convenção que a gente coloca sempre um nome que a gente quer e um provider do lado. Passa um props. E aqui eu já vou botar como função, que a gente tem que colocar alguns dados aqui antes de retornar. Então eu vou criar aqui um chamado userData e set userData. Esse estado aqui ele vai guardar os dados do nosso usuário, né? Aqueles dados que vêm de lá. Então, userState. E aqui, inicialmente, eu vou botar como objeto vazio. E aqui eu já vou retornar. Então, eu vou retornar alguma coisa. E vou colocar aqui o context.provider. E aí, nesse context.provider, a gente tem que passar um parâmetro chamado value, com 2 chaves. Então, que é um objeto que ele vai retornar. Então, é o value, e aí abre uma chave e dentro ele retorna um objeto. E esse objeto a gente vai colocar aqui o userData e a função que altera o userData. E aqui dentro a gente coloca o seguinte, ó, props.children. Por que a gente coloca props.children? Porque esse context provider, ele vai englobar toda a aplicação. Então a gente vai colocar ele na raiz do nosso projeto. Então ele vem antes do arquivo que chama as páginas, das rotas. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou salvar aqui. Vou vir aqui no nosso arquivo de app, vou importar. Então eu importo aqui, ó, context provider from. E aqui eu passo o caminho, então barra context. Como o nosso arquivo que está aqui dentro, ele está com o nome de index, eu não preciso colocar aqui barra index, não vai ser necessário. Se a gente colocar só o nome da pasta, ele procura para um arquivo index dentro. Então, como esse nome desse arquivo é index, a gente resolve dessa forma. E aqui dentro eu englobo a aplicação assim. Coloco o routes dentro do context provider e pronto. Agora a gente tem um contexto que engloba toda a aplicação. Voltei aqui no header, que a gente chamou use context aqui, né? E eu preciso importar aquele contexto. Então, eu coloco aqui import context from context. E aqui, ó, eu coloco o seguinte, ó. Const, vou chamar de ctx, é igual a use context. E eu passo esse contexto que a gente importou para cá. Então, por exemplo, se eu vim aqui, ó, e colocar aqui dentro um console.log ctx, vocês vão ver que a gente tem acesso agora àquelas duas informações que a gente exportou, né? Que é o userData e o set userData. Para receber um objeto, e aqui dentro a gente tem as duas informações que a gente exportou lá no coisa. Então a gente já está com acesso a isso. Então, se a gente já tem acesso, a gente tem acesso à função que altera isso, tem acesso a isso. Então, vamos tirar aqui. Em vez de a gente colocar um console.log, eu vou colocar simplesmente ctx.set userData.
Pronto, ele vai alterar no contexto agora com essa informação. Tendo isso, em qualquer lugar que a gente chamar esse contexto, a gente vai ter acesso a essa informação. Salvei aqui. Vou vir agora onde a gente tem que mostrar. E como eu quero passar as coisas via props, eu vou chamar aqui no nosso pages. Vou importar aqui, ó. Eu vou vir aqui e colocar import e use context from React. E aqui eu vou colocar import context from ponto barra aqui mesmo context. E aqui eu coloco const ctx igual a use context. E eu passo context aqui dentro. E aí, quando a gente tem essa informação, a gente consegue acessar os dados que a gente possui. Então, por exemplo, aqui na user picture, eu vou apagar esse valor que a gente está como hardcoded e eu vou colocar o valor que está dentro do contexto agora, né? Então, vou botar aqui, ó, ctx.userData. E aí eu vou colocar aquela interrogaçãozinha para caso não venha. Então, se você reparar aqui lá no nosso API do GitHub, quando a gente quer acessar a imagem da pessoa, a gente usa o avatar URL. Então, eu vou vir aqui e vou colocar ponto avatar underline URL. O texto alternativo eu vou botar como sendo o username da pessoa. Então, vou botar aqui user data. E aqui, se eu não me engano, é login que eles usam lá, é? Deixa eu ver aqui. Login. Então, certinho. Então, vou vir aqui no name. Vou mudar também para ctx.userdata. Name. O login, que eu vou copiar daqui de cima para ganhar tempo. E lá eles utilizam de build também. Então, aqui é só colocar ctx.userdata.build. Salvar. Vamos ver o que a gente já tem. Por enquanto, nada. E aí, quando eu faço a pesquisa, tem que aparecer os dados da pessoa. E aí, apareceu. Então, se a gente mudar aqui, já precisar outra pessoa botar aqui Matheus R. Lopes, que é um colega meu, um amigão. E aí, se eu coloco aqui, aparecem as informações dele. Então, sempre que a gente... Lembra aquele negócio que eu falei do use state? Quando ele sofre uma alteração, aqueles elementos que possuem aquele cara sendo renderizado são renderizados novamente. Então, a gente consegue reconstruir esse componente só mudando o valor que está dentro daquele estado. Então, a gente agora tem que fazer aparecer os números do repositório. Então, eu vou colocar aqui, né? Como a gente não passou por props, eu já vou colocar as propriedades aqui, que são o número de repos, o número de followers e os números de following. Aqui dentro a gente vai passar, deixa eu copiar esse prefixozinho aqui, vou colocar a quantidade de repos. Se eu não me engano, é public underline repos. Deixa eu confirmar aqui, ó. É public underline repos, que é o número, ó, tá aqui, ó. É o número de repositórios públicos que essa pessoa tem. Então, public underline repos. Esse aqui é followers. E esse aqui, opa, e esse aqui é following. Following. Salvei. Vou vir aqui agora e ver. Dá um F5. Ah, é verdade, calma, falta uma coisa ainda antes, que a gente tem que vir aqui no nosso user numbers e colocar essas propriedades para serem renderizadas. Então aqui, ó, eu coloco props.repo. Esse aqui, props.followers. E esse aqui, props.following. Salvei. Vou salvar aqui, vi27. Salvei e pronto, apareceu os números dos meus seguidores. Para vocês verem que tá alterando, vou colocar o do Matheus de novo. Quando coisa lá, tá lá a coisa da pessoa. Então, voltar aqui pro meu. Salvar aqui. Tá lá. Então, agora pra gente finalizar essa aula, a gente vai construir aquela telinha de repositório. Ela é bem simples. Então, rapidamente a gente vai fazer ela. E o que eu quero passar na construção dela é a parte de você fazer a listagem de uma array. Porque quando você coloca aqui, ó, o sufixo barra repos, o que ele manda pra gente é uma array. Você vê tem um colchete aqui e aí dentro é uma array de objetos, que esses objetos são o repositório, as informações do repositório. Então a gente vai fazer como fazer essa listagem. Então vamos fazer o seguinte. Vou vir aqui em repos
Cadê? Repos não, vou vir aqui em routes. Vou criar uma nova rota. Uma rota chamada repos, que é para onde aquela rota ela tá indo. Esse exec não precisa. E aqui ele vai chamar um componente que ainda não existe, uma página que não existe, né? Então, vou chamar essa página aqui de repos. Então, const repos é igual a props. Opa, faltou um igualzinho aqui. E aí, export default repos. E aqui, tá, daqui a pouco a gente vem. Eu vou colocar só um H1 por enquanto, só pra gente poder salvar aqui. E aqui a gente coloca aqui, ó, import repos from.pages/repos. E aí, o componente que a gente vai passar aqui é esse de repos. Show. Salvamos aqui. Vamos ver se essa página está criando mesmo. Clique aqui, pronto, ele acessou agora a página. Como a gente só colocou aquele H1, tá só aparecendo isso aqui agora. Então agora a gente vai construir essa parte essa tela de repositórios. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar o vídeo nessa parte, e assim que a gente voltar, eu vou colocar a parte do código do componente, né, essa parte assim, e a parte da parte de estilização, e aí você pausa o vídeo, copia aí, é basicamente a mesma coisa que a gente já fez anteriormente, então para ganhar esse tempo, eu vou fazer dessa forma. Então, vou cortar o vídeo aqui agora, e daqui a pouco você vai, pausa o vídeo e copia essa partezinha, é bem simples, mesma coisa que a gente já fez. Então, bom, voltei aqui. Então, basicamente, a gente editou 3 arquivos, que são arquivos da página, né, da página do repositório. Um componente, né, que eu criei chamado repos container e a estilização dele. Então, basicamente, esse aqui é o arquivo de repos, fica presente dentro da page, né, da página pages. Então, pausa aí, copia ele rapidinho. Ele é bem simples. Enquanto isso, eu vou explicar aqui para vocês basicamente como que ele é. Ele tem um container, né, esse repos container que a gente vai criar daqui a pouco, tá aqui. E aí, por enquanto, eu estou passando hardcoded para ele um array vazio e um name. Nesse name vai ser o nome do usuário e esse array vazio aqui vai ser o array de repositórios, né, que a gente pega da API. Por enquanto, eu também só chamei aqui o context, mas não usei ele ainda. Então, esse arquivo ele é bem simples, é igual que a gente utilizou no outro, muito parecido. Depois, eu criei uma pastinha aqui chamada ó, repos container dentro da página components, igual as outras. Coloquei 2 arquivos, o index e o styles. No index a gente tem isso aqui. Deixa eu descer essa aqui um pouco para vocês verem. Então, dá uma pausa aí, copia essa parte. Enquanto isso, eu vou explicar aqui como que ele funciona. Eu criei aqui com alguns componentes, então eu coloco repositórios de... E aqui vai aparecer o nome da pessoa. E por que que tem esse split e esse zero? É o seguinte, se eu colocar só assim, props.name, vai aparecer o nome inteiro da pessoa. Então pode ser que o nome que a pessoa colocou no GitHub seja, por exemplo, seu nome completo. Então, sei lá, Márcio Almeida da Silva, por exemplo. E vai ficar muito grande ali, vai ficar um pouco estranho na hora da visualização. Então, eu quero que apareça só o primeiro nome. Então, o que que eu faço? Eu pego o name dele inteiro, eu vou splitar no espaço, ou seja, o espaço que tem entre os nomes, e aí com essa ponta split, né, essa função no JavaScript ponto .split, ele vai gerar um array. Cada array, elemento do array vai ter um nome, né? Então, por exemplo, deixa eu abrir aqui o nosso console, tá aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, const name igual a Márcio Almeida da Silva. E aí, se eu der, por exemplo, ó, name.split no espaço, você vê que é um array com 4 elementos, cada elemento é um espaçozinho. Então, por exemplo, se eu colocar name.split no espaço e eu pegar o elemento na posição 0, eu pego o primeiro nome dele. Então, isso é basicamente o que a gente fez aqui, né? Que é para aparecer apenas o primeiro nome da pessoa. Então, a gente coloca o zerozinho aqui no split, que ele vai pegar o primeiro nome daquele array, o primeiro elemento daquele array. E aqui dentro eu coloquei uma função map. O que que essa função map faz? Ela, explicando basicamente esse trechinho de código aqui, ele vai pegar, a partir das propriedades que a gente vai passar para ele, o array de repos que a gente bota lá, e ele vai dar um map. O que que o map faz? Ele vai percorrer aquele array. Para cada percorrida, né, cada vez que ele está percorrendo, ele vai selecionar vai estar com um elemento que ele vai salvar dessa variável repo, e com isso eu consigo acessar os elementos daquele objeto que está lá. Então, por exemplo, eu consigo pegar o name daquele objeto, a descrição dele e essas coisas. Então, basicamente, eu percorro o array aqui, e aí cada vez que ele está percorrendo, ele salva então ele primeiro está no primeiro elemento, depois ele está no segundo, depois ele está no terceiro. O elemento que ele está, ele salva dentro dessa variável repo, e aí eu consigo acessar os elementos que são dentro desse objeto.
E aí eu criei aqui basicamente um repo, que é um componente estilizado, que quando a gente clicar nesse repositório, o que que ele vai fazer? Ele vai ir para a página do GitHub, porque lá no, dentro da API ele me retorna uma informação chamada HTML URL, que é basicamente o link da página do GitHub daquele repositório. Então, quando a gente clicar aqui, eu vou dar um window.location.href para ele ir para essa página que a gente precisa. O key é? Todo map que a gente tem, a gente precisa passar um key. Não obrigatoriamente, mas ele fica dando um warning no console dizendo que você precisa passar um key, que é um elemento único. Então, o que eu sei que é único dos repositórios é o ID dele. Então, eu coloquei aqui como ID. E sempre você coloca no mais externo. Aqui depois eu criei para botar o nome e a descrição desse repositório, bem simples. Salvei aqui e aqui o último arquivo. Esse aqui eu acho que é um pouquinho maior, então dá um pause aí e copia essa parte aqui que é a parte de utilização que fica dentro do arquivo styles da pasta repo container, essa primeira parte. Pausou? Eu vou descer aqui agora pro resto. Então aqui a gente tem mais um pouquinho. Pausou, né? Então vamos para a próxima. E a outro restante aqui do P, que estava cortado. Pausei. Pausou? Então bora. Pronto, depois que a gente fez isso tudo, o que a gente basicamente aqui vai fazer, o que a gente tem, né? É essa telinha aqui. Esse ABC ele tá vindo como hashcode, que a gente vai botar o nome do usuário. E o que a gente vai fazer isso agora é fazer isso aqui, os dados daqui aparecerem e serem listados. E é bem simples, por quê? Primeira coisa, a gente precisa pegar quais são os repositórios. Para a gente pegar, a gente acessa a barra repos aqui. A gente não tem essa informação ainda, a gente não, em nenhum momento a gente faz essa requisição para barra repos. Então, eu vou fazer o seguinte, lá no nosso arquivo de header, eu tenho aqui essa informação, e antes aqui eu vou colocar um const repos, e eu vou fazer a requisição aqui. Então, eu vou botar client.get, ele vai mandar para a mesma coisa de cima, então ele vai mandar para o valor pesquisado, e ele vai mandar para barra repos. Então ele vai pegar os repositórios daquele cara que está pesquisado. E aqui dentro, lá no nosso arquivo de contexto, cadê a nossa pasta context? Cadê você? Tá aqui. A gente tem um arquivo index. Eu vou criar um outro desse. Então eu vou colocar aqui, ó, repos e set repos. E aí aqui dentro eu vou botar eles aqui também. A variável e a função que altera ela. Pronto, a gente exportou. Vou salvar, vou voltar aqui no nosso header. Cadê você? Tá aqui. E aqui dentro eu vou colocar ctx.setRepos e vou passar o valor que vem, que é repos.data. Então, basicamente agora a gente já tem no contexto as informações que vêm dos repositórios que vêm dessa requisição que a gente faz a API do GitHub. Com isso, eu vou vir aqui no nosso arquivo de repos, que é a página, né? A página repos que está dentro da pasta pages. E a gente chamou aqui o CTX. O que eu vou passar aqui dentro do name, em vez de ser ABC, é ctx.userdata.name. E aqui em repos, em vez de ser esse array vazio, eu vou colocar ctx.repos, que aí a gente tem acesso à listagem dos repositórios que a gente precisa. E com isso, quando a gente volta aqui na nossa página, quando eu pesquiso aqui o nome do usuário, a gente tem aqui as informações e quando eu clico em repositórios, eles aparecem os repositórios aqui bonitinho pra gente. E aí eu deixo o desafio para vocês fazerem a mesma coisa para seguidores e para seguindo. Então, basicamente, você vem aqui, em vez de repos, você vai fazer a solicitação barra followers, que aí vem um array também, só com as informações de cada pessoa que segue ele, e para following, que é as pessoas que ele segue. Então, tenta fazer isso aí tenta fazer uma telinha com a listagem de cada um desses seguidores, coloca a fotinha delas que tem aqui, o ID você coloca aqui, e aí a foto vem aqui, ó, a gente tem o nome. Então tem várias informações aqui, você consegue fazer auto redirect, consegue fazer várias coisas com essa API, porque ela é bem legal. E por último, vamos fazer o seguinte, ó, quando a gente inicia e quando não tem ninguém pesquisado, aparece essa forma aqui. Vamos fazer para ele sumir e só ele aparecer quando tiver dado aqui dentro. Então eu vou vir aqui na nossa página home, né? E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar primeiro um fragmento, react.fragment, e aí vocês vão entender daqui a pouco por quê. Vou colocar aqui. Dar um tab nisso. E aí eu vou colocar o seguinte, ó.
Vou fazer um if ternário. Se ctx.userdata.name, então ele vai aparecer isso aqui. Senão, ele vai fazer undefined. O que é isso aqui que eu fiz? Se tiver um valor em name, ele vai aparecer. Se não tiver, em undefined. Como assim? Existe um negócio no JavaScript, né, chamado de valores truth e false. Assim, ó. Truth, false. Isso aqui fala basicamente quais são os valores que são considerados true e quais os valores que são considerados falsos. Se vocês lembram, quando a gente faz uma condicional ela é sempre booleana, né? Então ela é sempre true ou false. Então, por exemplo, se aqui tem um valor, então esse valor ele vai ser true. Caso não tenha, então a gente considera ele como falso, o valor que vem aqui dentro, quando não tem. Então, a gente vai utilizar isso para ele só aparecer esses dados caso tenha um valor aqui dentro. Então, vou salvar aqui. Então, vocês podem ver que ele não aparece nada, fica assim. E quando a gente pesquisa, vai salvar um valor lá naquele name, então ele vai aparecer as informações que a gente precisa. Então, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, novamente, deixa o like aqui embaixo, compartilha, manda para seus amigos que você acha que esse vídeo vai ser super top para eles. Comenta se for com alguma dúvida, eu vou estar olhando nos comentários. Se preferir, pode mandar pelo e-mail também, o link tá aqui na descrição. Segue lá no Instagram que a gente vê, que você vai ver mais conteúdos como esse, vai ver videozinhos ensinando as outras coisas, fotos e conteúdo, várias paradas que a gente tá criando para o futuro. Não se esquece, link também na descrição, tem o link do nosso Telegram. Toda semana eu tô mandando lá vagas, estou mandando notícias, mais conteúdo lá dentro, então vamos criar essa comunidade lá, vamos tirar as dúvidas por lá, fazer tudo por lá, dessa parte lá, vamos criar uma comunidade bem maneira. Então espero que vocês tenham gostado, se gostou deixa o like aí novamente, e é isso, vejo vocês nos próximos vídeos, valeu!